29 anos, 22 dias, 18 horas e 3 minutos foi o tempo que demorou para a terceira parte do incrível episódio Unificação de Star Trek: A Nova Geração ser lançada agora em Star Trek Discovery. Eu sou o Murilo Silva e aqui mesmo no canal dos Nerd Trekkers, o canal de vídeo oficial do fã-clube dos Star Trekkers, vamos comentar sobre esse belíssimo episódio. E no Falando sobre Star Trekkers de hoje, nós vamos comentar sobre esse incrível episódio. A começar pelo nosso almirante César. Diz aí, César, o que você achou desse episódio? Olá, pessoal. Pois é, Unificação 3, a continuação direta dos episódios Unificação 1 e 2 que passaram em Star Trek: A Nova Geração. Eu devo admitir que esse episódio me ganhou imediatamente no momento que nós vemos Nimoy na tela. Eu segurei as lágrimas, acreditem nisso, é verdade. A partir dali, para mim, tudo foi secundário. E é claro que quando eles chegaram em Nivar, ou Vulcano, como preferirem, aquilo foi uma emoção a mais. Eu acho o seguinte, que o episódio foi uma grande homenagem aos nossos velhos heróis, tanto Picard quanto, principalmente, a Spock. Adorei mesmo essa parte. Claro que nós tivemos alguns pequenos problemas aí, na minha opinião. A Burnham faz exatamente o que ela sempre faz. Ela força a mão de todos para conseguir o que ela quer. Confirmando que os vulcanos ainda honram os velhos hábitos, particularmente no que se diz respeito à investigação científica, ela invoca o Tikal Enquete, um antigo julgamento filosófico vulcano projetado para desenterrar verdades profundas. E, a partir daí, ela vai ao que já se tornou ser tradicional em Star Trek, um julgamento. E qual a surpresa que ela tem ao ser designado como sua defensora uma Kovat Milá, que também apareceu em Star Trek Picard, que são aquelas guerreiras defensoras da sinceridade, guerreiras romulanas. Ou seja, esse episódio amarrou muitas partes, tanto da nova geração quanto de Star Trek Picard. Eu apontaria como uma nota de rodapé a nomeação da Tilly como primeiro oficial. Até que a explicação é válida, porque o Saru quer uma pessoa que seja confiável e extremamente voltada às suas crenças na federação. Nada mais do que a Tilly se encaixaria nisso. Seria pedir muito que ela fosse uma comandante também, e não uma alferes. Mas eu acho que pode ser desconsiderado, uma vez que estamos falando de Discovery, né? De uma maneira geral, eu vou admitir, Vulcano existe 900 anos no futuro. Amém. Isso já valeu o episódio para mim, gente. O resto é secundário. E agora, falando diretamente da base estelar de Moscou, nosso querido almirante Mark Seven vai falar suas primeiras impressões sobre o episódio. Para mim foi um alívio bem grande ver que as pessoas que têm medo de que Discovery não seja Star Trek estão completamente enganadas. Cada vez mais a gente vê referências, a gente vê reafirmações de que estamos lidando com a mesma história, que se estendeu por longos anos, com a única nave que era capaz disso. E é assim que a gente vai, audaciosamente indo quando ninguém esteve ainda. Não dá nem para a gente começar
A gente não sabe onde começa a falar sobre esse episódio, que foi em si só uma fonte de referências não somente a Jornada nas Estrelas da nova geração, tem referência até a Star Trek Picard. Tudo isso num episódio só. Você depois fica sabendo o que aconteceu com vulcanos e romulanos, que Spock conseguiu o que queria, que a mãe da Berman está viva e muito bem, por sinal. Muita gente me disse que a Tilly ia ser a primeira oficial, ainda que seja uma primeira oficial interina, conforme o regulamento, tudo conforme o regulamento. Eu achava que não ia ser fácil, porque eu não achava que os colegas dela iam querer segui-la por ela ser uma alferes. Mas eu estava errado. E eu espero que o Saru esteja certo, né? Porque todos nós sabemos que a Tilly é uma pessoa capaz. E a gente espera que ela consiga a maturidade necessária para o cargo enquanto caminha. Vamos lá. Falando em maturidade, a Terra regrediu, né? E a gente pode ver que Nivar, que era vulcano, agora se chama Nivar, voltou a ser o que eu diria, o que eles eram há mais ou menos 4.000 anos atrás, né? Um povo que estava dividido entre um tipo de solução e outro tipo de solução. A lógica ou a emotiva. E aqui nós vemos como essa reunificação tem suas... como é que eu vou dizer? Tem suas consequências se manifestando no meio da sociedade. Eu fico pensando se vai acontecer de novo a separação dos dois povos. Talvez seja necessário, talvez tenha acontecido exatamente por causa dos climas que nós vimos nesse julgamento, que foi uma grande sacada da Berman, conhecer tão bem os vulcanos e apelar para a lógica deles, para a sabedoria vulcana, no que tange a um caso que os machucou tanto, de acordo com o que eles mesmos disseram. Aqui nós tivemos vitórias da Berman, um retratamento, né? Uma nova forma de decidir o que fazer da vida. Aqui está ainda a Berman, decidiu ficar. E uau, que episódio! Com tanta coisa para fazer, tanta coisa para decidir, tanta coisa para notar o que aconteceu depois de 3.000 anos, né? E ainda assim podemos ver sombras de todas as outras séries, toda a história da Frota Estelar, mostrando uma vez mais que a nossa querida Discovery é Star Trek. Se você ainda pensa que Star Trek Discovery não é Star Trek, depois que você ver esse episódio, você vai mudar de ideia. Simples assim. E você, meu caro Capitão Engler, quais são seus comentários sobre esse episódio? Então, Trekkers, finalmente vimos os vulcanos, ou melhor, os nivarianos em Star Trek Discovery. Agora sabemos que Vulcano passou a se chamar Nivar e estão unificados, vulcanos e romulanos, mas as coisas não vão muito bem ali, mesmo depois de um século de reunificação. Temos ali 3 grupos, né, dominantes, ou pelo menos 3 partidos ali naquele mundo. Um deles é o dos romulanos, outro dos romulano-vulcanos, são os moderados, vamos dizer assim, e os vulcanos ortodoxos, ou vulcanos da lógica pura. E é sobre eles que eu queria falar. Esses vulcanos da lógica pura me parecem que tem alguma coisa a esconder. Talvez eles tenham sido responsáveis, ou parcialmente responsáveis, pela queima, realmente, apesar dos dados estar mostrando que não partiu de Vulcano. Mas Nivar está em conflito, né? E esse grupo, né, dos vulcanos da lógica absoluta parecem querer se impor e obrigar os outros a respeitarem as suas opiniões. Eu acho que tem alguma coisa errada com eles, alguma coisa me diz isso. Gostei muito de ver o planeta Vulcano
verdinho, azulzinho. Acho que no século 32 eles reurbanizaram, melhoraram a atmosfera daquele mundo que era tão seco e vermelho como a gente via antigamente. E vimos também, logo ali atrás do planeta, o Delta Vega, o planeta vizinho, que não é a lua de Vulcano. Vulcano não tem lua, como a gente sabe, como Spock já dizia para Uhura na série clássica, né? Aquilo lá é Delta Vega, que é um planeta vizinho, e os dois fazem parte de um sistema trinário, né? Cuja estrela predominante é a 40 Eridani A, que nunca foi citado em tela, mas Roddenberry e 3 astrônomos, em 1991, escreveram uma carta falando sobre o planeta Vulcano e classificando e colocando naquele sistema trinário que é real, existe na vida real, como sendo o lar dos vulcanos, agora dos nivarianos, né? Bem legal essa reunificação. Vamos ver o que vai dar e o que esses vulcanos da lógica pura ainda vão aprontar. É isso aí. E agora vamos começar a falar sobre alguns detalhes e easter eggs encontrados no episódio. O primeiro que quero trazer aqui, é claro, é sobre a mudança do planeta Vulcano. Eles agora se chamam Nivar. Esse termo os roteiristas foram beber de fontes bem antigas. Lá na década de 60, a escritora Dorothy Jones Heidt escreveu um conto para o fanzine Spockmania, onde em seu conto, chamado O Território de Rigel, ela cunha esse nome, Nivar, que significa, em Vulcano, duas formas, que é utilizado para descrever o contraste entre dois itens palpáveis, como, por exemplo, essa situação vivida exatamente agora no planeta. E esse termo foi cunhado pelo próprio Leonard Nimoy, numa história que ele chamou de Nivar, que foi publicada em 1966, numa coletânea de histórias chamada Star Trek New Voyagers, onde ele escreve: Nivar é um termo vulcano que significa lidar com a dualidade das coisas, quando duas coisas são uma só, quando duas diversidades estão unidas, quando duas metades se unam para formar uma coisa só. E agora falando sobre o projeto SB-19. Muitos perguntaram se a Federação ficou parada e não conseguiu desenvolver nada melhor do que uma dobra espacial que utilize matéria-antimatéria e de lítio para viagens mais rápidas que a luz. E a resposta foi essa. O SB-19, uma iniciativa dos vulcanos, foi o projeto mais promissor que eles conseguiram encontrar na época. E como toda tecnologia nova, ela precisava de mais teste. A Federação, desesperada com a escassez de lítio e procurando uma nova forma de viajar, forçou os vulcanos a continuarem aos experimentos. Os vulcanos responsabilizaram a Federação por forçarem eles a continuarem o projeto, e por isso eles deixaram a Federação. Mas, nesse episódio, descobrimos que a história não foi bem assim. O SB-19 não foi o responsável pela queima, ou pelo menos é isso que os dados estão indicando. E por falar em dados, as caixas pretas possuem uma incrível homenagem ao nosso querido ator Anton Yelchin, falecido em 2016, antes mesmo do filme Star Trek Beyond ser lançado. A USS Giaccone é uma homenagem ao astrofísico ítalo-americano Riccardo Giaccone, que recebeu o Prêmio Nobel da Física de 2002 pelos seus trabalhos que levaram à descoberta dos raios-x cósmicos. E a última caixa preta, a Gav-Nor, pode ser uma homenagem ao embaixador telarita Gav. Ela não parece ser de uma nave da frota, por possuir um formato bem diferente das demais. Possivelmente pode ter vindo de uma nave telarita. Outro detalhe interessante é que nesse episódio aparecem 3 atores que interpretam o papel de Spock: Leonard Nimoy, o Ethan Peck e o jovem garoto, o Liam Hughes. A filmagem holográfica que Michael assiste é de 2 momentos diferentes de Unification, parte 2, onde Spock conversa com o Almirante Picard. Não sabemos exatamente como que foi feita essas gravações, se foi a Tal Shiar que estava espionando eles, ou se foi retirado das memórias, ou se foram retiradas diretamente das memórias do Almirante Picard, agora num corpo sintético. Mas, se você tem alguma teoria diferente, deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. E um outro mistério foi solucionado. Descobrimos que a mãe da Michael voltou para o futuro no mesmo planeta que ela saiu, Esof 4. Nesse planeta foi onde tentaram capturar o Anjo Vermelho na segunda temporada,
no episódio The Red Angel. Mesmo sem o traje, ela conseguiu chegar ao planeta. E foi adotada pelas irmãs do Q'at-Milat, que vimos em Star Trek Picard, no episódio Absolute Candor. Uma bela referência fazendo ligação a todas as séries de Star Trek. E mais um easter egg. A insígnia utilizada por todos os membros de Ni'Var é uma junção dos símbolos de Idike, de Vulcano, com a ave de rapina romulana, formando uma bela nova insígnia. Nesse episódio também podemos observar o planeta Delta Vega, onde Spock Prime foi abandonado pelo Nero na linha temporal Kelvin para observar a destruição de Vulcano. Tilly se torna imediato interina, mesmo sendo um alferes. Eu não vejo nenhum problema nisso, já que Harry Kim era capitão interino da Voyager nos turnos noturnos. Não tem nenhum problema ser alferes e ter um cargo bem acima do seu rank, pelo menos interinamente. E um último item que eu queria trazer para vocês é sobre o ponto Lagrange. Detmer, ao chegar no planeta Ni'Var, ela fala que chegou no ponto Lagrange 1. Lagrange é um termo utilizado na astrofísica para determinar um ponto onde 3 objetos no espaço têm suas forças gravitacionais anuladas. Elas ficam como se não tivessem forças exercendo naquele ponto. Isso permite com que uma nave estelar, naquele ponto, assuma uma posição fixa sem gastar energia. É isso aí. E Star Trek mostrando quão importante é dialogar quando existem ideias divergentes. E o mais importante ainda é sermos verdadeiros com nós mesmos. E o que vimos nesse episódio foi um incrível exemplo a sermos seguidos em nossas próprias vidas. Star Trek Discovery se consolidando com uma incrível jornada a ser seguida. E agora, com essas novas informações da SB-19, será que finalmente vamos ter uma resposta para o que foi a queima? Isso nós vamos descobrir nos próximos episódios. Fique com a gente aqui na semana que vem para discutir mais falando sobre Star Trek. Obrigado e até a próxima. Vida longa e próspera!